Vamos então para o nosso segundo programa. Como eu falei no primeiro, nós vamos dar sequência agora falando sobre o impressionismo e para pintar o rótulo daquela garrafa que eu já tinha preparado, que é um vinho do Vale do Loire, da sub-região, né, de Vouvray, e é um vinho feito com a uva Chenin Blanc, que é bem característica daquele terroir que eu comentei, que é maravilhoso, que é da região de Vouvray. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma pintura, uma paisagem impressionista, e eu vou falar um pouco do impressionismo. E eu não posso demorar muito, porque eu tenho 15 minutos para pintar, e é muito pouco tempo. Eu vou começar a pintar e vou falando desses movimentos. Olha só, o impressionismo, o que é importante a gente entender no impressionismo, é que ele é um movimento que criou uma ruptura muito importante com o modernismo, vamos pensar assim, dentro da história da arte, ele criou com aquilo que vinha acontecendo até então, que era uma pintura mais acadêmica, tradicional. Esses artistas do impressionismo, eles de certa forma causaram uma dissidência, uma sensação de muito desconforto para o estilo de pintura que acontecia até então. Era muito comum lá na França terem salões de arte. E esses salões de arte, eles davam o tom das pinturas, dos estilos, dos principais artistas da época. Mas esses artistas jovens, com uma cabeça diferente, querendo fazer coisas novas, percebendo que aquela arte mais tradicional não fazia mais sentido numa era onde você já tinha descobertas muito interessantes, como a fotografia, as novas maneiras de produzir a imagem. Então eles começaram a pensar, como que a gente pode fazer uma coisa diferente? Captar muito mais do que buscar uma arte realista, captar o detalhe, o momento. Olha aqui, gente, um céu impressionista. E aí eu vou falar, vocês viram que eu fiz com pinceladas muito rápidas, né? Que é o estilo. Eu preciso captar a luminosidade. Que momento é esse? É um sol do meio-dia? É um sol, sei lá, das 6 horas da tarde, que é mais amarelado? Então as pinturas, elas estavam muito mais preocupadas, os pintores eram muito mais preocupados e focados em captar as impressões do dia, do momento, a luminosidade, do que necessariamente estarem preocupados se a pintura, se a forma, se o fundo, se a preparação da cor era realista. Muito pelo contrário. As pinturas nem eram muito, apesar que não eram realistas, elas tratavam da realidade, mas elas não eram realistas. Então esses pintores, eles fizeram uma série de pinturas ao ar livre, que é uma característica muito interessante da pintura impressionista, que é pintar ao ar livre, sair dos ateliês, daquela pintura extremamente demorada, que o pintor se dedicava às vezes meses para preparar, para trabalhar toda aquela pintura. Por quê? Porque a gente estava numa era da rapidez, na era das novas invenções, das máquinas. Então, era um outro tempo, era uma outra forma de pensar essa relação dos sujeitos com o seu tempo, com a sua realidade. E a França sempre na vanguarda, né? Então, os artistas franceses, muito vanguardistas, muito diferenciados na forma de ver, de encarar a realidade. Né? A gente fala, Paris era uma cidade, ainda hoje, né? Agora não, que com essa situação, mas era uma cidade que não dormia, que não parava. Então era o tempo todo muito movimento, a gente chamava, né, a cidade das luzes, porque era uma cidade que já tinha energia elétrica, já
Era uma outra realidade. Então, esses artistas desse período começaram, assim, a questionar. Por que a gente tem que continuar fazendo uma arte tradicional? Uma arte estática, que imortaliza, né? Já tinha até fotografia na época, não precisava nem imortalizar muita coisa, não. Então, esses artistas começaram um movimento no sentido de buscar essa noção de espaço, de captação desses espaços, como que eles poderiam ser, a sensação do dia. Olha, uma montanha, já eu vou fazer um vinhedo, né? A sensação do dia já deixa eu pintar aqui, porque agora eu preciso concentrar um pouquinho. Então, esses dias, como que seria esse dia? Como que seria como que as cores reagem? Porque eu não sei se vocês sabem, o mundo, na verdade, ele é todo colorido. Essa luz branca que a gente vê, ela é a junção das cores. É como se você misturasse todas as cores, as luzes, e elas ficassem brancas. Quando você vê um arco-íris, na verdade, é o que você vê, é o mundo real, vamos falar assim. O mundo real é aquilo ali que você vê quando você está olhando um arco-íris. Por quê? Porque é o mundo onde as cores estão separadas umas das outras. E aí, então, os impressionistas, cientes desses novos conhecimentos acerca da luz, acerca do espaço, eles queriam captar isso. Então, as pinturas impressionistas, vocês vão reconhecê-las sempre por essa característica de uma pintura que dá a sensação de um inacabamento, e aí eu vou falar por quê. Por conta dessa rapidez, dessa vontade de captar o momento e não aquilo, a perfeição, a forma. Isso é importante, é interessante entender. E ao mesmo tempo era uma crítica, né, à pintura tradicional. Então a gente vai ver assim, no começo, esse nome, impressionismo, ele na verdade vem até de uma crítica. Eles achavam que eram umas pinturas muito mal feitas, sabe, assim, credo. Os caras não terminam. Inclusive, a obra que vai dar o nome, o título ao movimento impressionista, é uma obra do Monet, quando ele vai fazer um sol, sabe? Um início de dia, na verdade é quase um pôr do sol, né? A dele é um pôr do sol, assim. E ele dá esse nome de impressões. E esse nome, então, foi utilizado pelos críticos de arte para falar mal, falar que coisa mais feia, que coisa mais inacabada, parece um impressionismo mesmo, porque isso aí não tem beleza, não tem organização, eu não consigo identificar as formas. E aí pegou o nome, né? E como eles eram artistas também, como eu falei, vamos pensar assim, irreverentes, eles estavam começando a sua trajetória no sentido de ruptura, e eles assim começaram. Quem são os artistas assim bem conhecidos e importantes do impressionismo? Estou fazendo um caminho, olha aqui, gente. Então a gente vai ter lá no princípio o Edgar Manet, que esse realmente começa a quebrar os paradigmas da arte tradicional, das pinturas tradicionais, e ele faz umas coisas assim bem críticas mesmo, algumas obras que geraram bastante polêmica na sua época. A gente vai ter o Cézanne, pintando paisagens de uma maneira extremamente ousada, diferenciada, que também criou, né, toda uma nova linguagem. E a gente vai ter pintores muito famosos, muito conhecidos, como o Monet, né? O Monet com seus jardins, com aquelas pinturas maravilhosas. O Renoir, que é o meu querido, e eu vou falar por quê. Sisley, nossa, são muitos pintores
que de maneiras diferentes foram criando essas paisagens. Bom, por que eu vou falar do Renoir? Essa pintura aqui ela é um pouco no estilo do Renoir. E eles têm, cada um tem o seu jeito, viu? Eles não são todos iguaizinhos, não. Bom, o Renoir, ele, no final da vida dele, ele comprou uma casa lá no sul da França. Lá a gente chama Cannes-de-sur-Mer. O que é Cannes-de-sur-Mer? Cannes-de-sur-Mer é uma região, ali na região mesmo da Côte d'Azur, na França. E lá ele conseguiu um terreno e ele comprou uma casa para ele. Gente, eu fui nessa casa, você não tem ideia do que foi ir na casa do Renoir, entrar no ateliê dele, passear pela propriedade, ver os objetos, ver as paisagens que ele pintava, as esculturas dele. Eu chorava, que você não tem noção. E quando eu fiz essa viagem, eu entendi por que eu estava, sabe, viajando sozinha. Eu viajei sozinha para a Europa dessa época, peguei todo o meu dinheiro e fui lá conhecer, né, as pinturas, os lugares que eu queria conhecer. Bom, enfim, eu entendi, né, porque, gente, fica numa encosta, num morro, a casa, lá em cima do morro. E o negócio, eu fui no verão. Pensa no verão, no Mediterrâneo, 40 graus, assim, básico. E eu subi no morro a pé, sozinha, para ir na casa do Renoir. Aí eu pensava assim, não, ninguém vai... Eu tinha que vir sozinha mesmo, porque quem em sua sã consciência iria aceitar subir esse morro, passando esse calor terrível comigo? Ninguém ia conseguir fazer isso. Então, foi assim, sabe, um momento muito especial. E eu gosto muito dele. Toda vez que eu vejo uma pintura do Renoir, eu fico muito emocionada. Isso antes. A primeira vez que eu vi um Renoir foi no MASP. Tem umas obras muito bonitas do Renoir no MASP. E aí lá foi uma das primeiras vezes que eu tive contato. E eu acho que o interessante é vocês perceberem que é o seguinte, os impressionistas, eles trabalham com a ideia das cores primárias para você adquirir, olha gente, para você conseguir os efeitos de cor. Então, a partir das cores primárias, quais são? O amarelo, o vermelho e o azul, eu vou produzindo as cores secundárias e as cores terciárias. E com essas cores é que eu vou dando os efeitos de luz, de sombra e dando todo o design que eu gostaria de criar daquele momento, né? O que é importante, quais são as sensações, as emoções do momento. E aí são pinturas muito afetivas, eu acho, sabe? Só que na época as pessoas achavam horrível. Essas pinturas elas não eram valorizadas. Muitos desses pintores, como por exemplo Van Gogh, que é um precursor quase além do impressionismo, ele é um precursor do expressionismo, que é uma das aulas, né, que nós vamos falar, e ele morreu na miséria, vendeu um quadro, mas porque o irmão dele que pegava os quadros dele e mandava dinheiro para ele. E hoje um quadro do Van Gogh, né, gente, pelo amor de Deus, vale milhões de dólares. Então, é uma coisa assim impressionante, né? Com perdão do trocadilho, como que os pintores impressionistas ganharam o mundo. E eu acho que é isso, como os próprios vinhos franceses, né, gente? Com essa tradição, com essa beleza que eles são em termos de qualidade, em termos de sofisticação. Eu sou assim, eu tenho aprendido a tomar os vinhos franceses, como eu falei. Não comecei por eles, comecei pelos vinhos sul-americanos, que eu acho que, né, pra gente que está começando, um bom vinho argentino, um bom vinho chileno. Olha aqui, gente, é um vinhedo, é um parreiral, né, com as montanhas ao fundo,
um céu. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Como foi meu primeiro programa, eu ainda estou aprendendo, estou me adaptando a esse formato, ao mesmo tempo a questão do tempo. Eu vou tentar terminar ele um pouquinho antes, para dar tempo de eu falar tchau direitinho. Olha aqui o resultado da nossa garrafa. A nossa pintura impressionista, esse belíssimo vale, um vinhedo, já para começar a nos inspirar para os próximos programas. Bom, o que eu gostaria? Que vocês fizessem comentários, deixassem comentários, perguntas, sugestões para próximos programas. De qualquer forma, a gente vai tratar já no próximo programa, nós vamos para a Espanha, vamos falar sobre o cubismo, então vai ser também bem legal. Vou pegar um vinho de Rioja para poder partilhar ele também, falar das minhas impressões. E assim a gente vai passeando pelos movimentos de arte, pelos vinhos, pelos rótulos, pelas uvas. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Me desculpa qualquer coisa, porque, como eu falei, eu estou começando. Não é para ser nada formal. É mais um bate-papo e poder falar um pouco, mostrar um pouco para vocês como que se dá a pintura e as minhas impressões e vivências desse mundo do vinho. E aos poucos a gente vai contando mais histórias e vocês me conhecendo melhor. E eu quero muito conhecer vocês. Então, escrevam, coloquem perguntas, qualquer dia a gente abre um chat para a gente poder conversar, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima!